entre el cielo y la tierra. A Alhambra, com os reflexos dourados que o sol dá às suas torres e muralhas, parece uma lâmpada pendurada nas nuvens da serra. Uma lâmpada que capta e refrata a luz. Por cima dela, numa eterna ameaça, parecem tremer os cumes da Serra Nevada e os primeiros contrafortes dos montes. Embaixo, os ciprestes estendem em direção à cidadela, à montanha, ao céu, os seus braços suplicantes, os seus troncos cor de bronze, que ao pôr do sol parecem libertar chamas. É esta a panorâmica da Alhambra, vista do Albaicín. A cidade morta dos reis nazaritas é um símbolo do seu destino e do encanto dos seus sonhos renascidos. Desde 1492, ano em que Boabdil, o último emir, entregou a cidade aos reis católicos, que a Alhambra, como a bela adormecida, repousa no seu sono de pedra, em parte desfigurada por soldados triunfantes e arquitetos sem visão. As suas muralhas cegas e as suas torres arrogantes, vistas por fora, trazem-nos à mente imagens de guerra, opressão e morte. Contudo, o gênio artístico do monumento árabe deve ser procurado no seu interior. É aí que ele deve ser contemplado, dentro dos seus muros, no íntimo da sua alma. Era aqui, na Torre de Comares, dominando o rio Darro e os bairros populares do Albaicín, que estava o trono real. Aqui se desenrolou o último ato do destino da Granada árabe, quando o rei Boabdil decidiu render-se a Fernando e Isabel. Os versículos do Corão, esculpidos à altura dos nossos olhos, exprimem o significado desta sala. Eis um exemplo. Ele é o soberano dos céus e da terra. Ele dá-nos a vida e a morte. Debaixo da cúpula podemos ler estes versos. Quem é o Senhor dos sete céus? O Senhor do trono imenso. Quem reúne na sua mão a soberania sobre todas as coisas? É Deus. A textura finíssima da decoração das paredes, lembrando um tecido de seda, faz cintilar a luz, como se uma nuvem de pó dourado pairasse na sala. Junto ao chão, uma fiada de azulejos, formando desenhos geométricos, transmite consistência e peso a esta construção aérea. Esta sala possui um significado cósmico e a decoração do teto sugere os sete céus, por meio de 6 filas de estrelas e de uma pequena cúpula central. Está escrito no Corão: Deus levantou os céus sem a ajuda de pilares visíveis. Ao contemplar a infinita grandeza do universo, a existência do homem sobressai em toda a sua humildade. Talvez por isso, o homem sentiu sempre, dos recantos profundos do espaço, a mais poderosa e irresistível das chamadas. E o homem respondeu: a conquista do espaço obteve resultados espetaculares. Com o auxílio de engenhos, tripulados ou não, o sistema solar tornou-se mais próximo e familiar.
Muito antes de se iniciar a aproximação física aos corpos celestes, centenas de gerações não puderam fazer outra coisa senão levantar os olhos para o céu, tentando penetrar nos seus segredos que observavam de tão longe. A Mesopotâmia, onde surgiram os primeiros impérios agrícolas, legou-nos igualmente os primeiros testemunhos de todo um conjunto de teorias e observações astronómicas que vinha sendo efetuado desde tempos muito recuados. A astronomia é, pois, a ciência fundamental e primordial da qual dependem todas as outras. O céu, imagem móvel da perfeição e da exatidão, residência dos deuses, desperta a mente do homem para a matemática e com ela para a previsão e cálculo do futuro. Observando os movimentos regulares dos astros, é possível saber antecipadamente a sequência das estações e as épocas próprias para semear ou colher. Daí, a dedução que o movimento dos corpos celestes determina todos os acontecimentos terrenos. A astronomia, aliada ao desejo de desvendar o desconhecido, é, antes de mais, astrologia matemática, ciência sagrada que estuda os laços existentes entre o céu e a terra. Vamos encontrar este mesmo conceito na classe sacerdotal e faraónica do Antigo Egito, um império cujo bem-estar dependia da regularidade das cheias anuais do rio sagrado, o Nilo. No Egito, a astronomia dá passos muito importantes. Surgem os primeiros calendários, explicam-se os principais fenómenos celestes e ordena-se um grande número de estrelas e constelações. A elaboração do zodíaco é uma grande conquista efetuada em tempos remotos. A Grécia trouxe à cultura a lógica, o naturalismo, o constante desassossego da razão. Surgiram entre os gregos os primeiros astrónomos declaradamente científicos, experimentais. A sua grande arma era a geometria. Tales de Mileto concebeu que a Terra era redonda 600 anos antes de Cristo. Pitágoras, 200 anos mais tarde, é da mesma opinião e estabelece um sistema de esferas concêntricas que giram em volta da Terra, transportando os diversos corpos celestes. Parménides, Platão e Filolau defendem este mesmo sistema universal. Aristarco de Samos calculou os tamanhos relativos do Sol, da Terra e da Lua e tentou medir as distâncias que os separam. Eratóstenes determinou com espantosa exatidão a circunferência terrestre. Naquela época, uns 300 anos antes de Cristo, começa-se a pensar na possibilidade da Terra rodar em torno do Sol. Mas como esta ideia não podia ser demonstrada com os meios de então, não conseguiu impor-se nos círculos da ciência oficial. O critério que permanecerá durante séculos será o da Terra como centro do cosmos, defendido, entre outros, pelo prestígio incontestado do grande filósofo Aristóteles. Todo o manancial da ciência astronómica grega, com as suas virtudes e defeitos, foi compilado por um dos mais influentes matemáticos da história, Ptolomeu, astrónomo de Alexandria. A sua obra de ciência astronómica tinha o título de Magister Syntaxis, a grande síntese. Contudo, com o correr dos séculos, uma nova cultura iria rebatizá-la com um nome que se tornaria bem mais célebre, o Almagesto. Com a queda do Império Romano e o desmoronamento da civilização greco-latina, inicia-se uma época obscura com a ciência universal.
Será o mundo árabe a fazer reviver a chama do saber, praticamente extinta durante séculos. Enquanto um período semi-bárbaro se instalava na Europa, a vida intelectual florescia no mundo islâmico. As atividades astronómicas interessavam tanto os matemáticos quanto os viajantes, os religiosos e mesmo a gente comum. Os observatórios públicos ou particulares surgem por todo o lado. A astrologia não era considerada anticientífica e os próprios soberanos tinham astrólogos pessoais que escolhiam os momentos adequados para a fundação de cidades ou as ofensivas dos exércitos. A relação existente entre a religião islâmica e o universo, especialmente nas orações cotidianas, e as múltiplas referências do Corão ao Sol, à Lua e às estrelas, levaram os muçulmanos a interessarem-se desde o início pela astronomia. Fizeram-se pesquisas que superaram as dos gregos clássicos. Com base nas observações babilónicas, estabeleceram-se as chamadas tábuas astronómicas que equacionavam as posições e os movimentos dos astros. Estas observações, assim como as fontes iranianas, hindus e gregas, constituíram a base do novo cálculo dos movimentos siderais, que levou gradualmente a uma astronomia matemática muito evoluída, como a que era praticada por Al-Biruni e Nasir al-Din Tusi na escola persa de Maraga. Ali se fizeram novos cálculos que conduziram à primeira e mais importante crítica da astronomia de Ptolomeu, realizada na Idade Média, e a concepção de novos modelos de movimento para Mercúrio e para a Lua. Surgiram também em Espanha numerosas críticas à astronomia ptolomaica e propuseram-se modelos novos, matemática e astronomicamente, tão importantes quanto os da escola de Maraga, e que seriam seguidos durante 2 ou 3 séculos pelos astrónomos da Síria e da Ásia Central. Os primeiros califas de Bagdade puseram à frente da Casa da Sabedoria um astrónomo, Yahya Ben Mansur, que reuniu à sua volta os mais destacados estudiosos da época, pondo à sua disposição uma excelente biblioteca e meios abundantes. Al-Fazari, construtor de astrolábios e de esferas armilares. Al-Farghani, conhecido no Ocidente como Al-Fargano, cujo tratado de astronomia foi traduzido para latim e utilizado na Europa até ao século XVI. Al-Khwarizmi, conhecido pelo seu tratado de álgebra. Abu Mashar, astrólogo, perito em cometas. Thabit Ben Qurra, o maior de todos os geómetras árabes. Foi um excelente tradutor e comentador dos gregos. Estudou o relógio de Sol, determinou a distância ao Sol e a duração do ano solar. E também Al-Biruni, reformador do calendário e desenhador de mecanismos de precisão. Dedicou-se igualmente à cartografia. Na sua enciclopédia astronómica, formulou a possibilidade lógica do movimento da Terra em volta do Sol. Al-Battani é talvez o mais respeitado pelos estudiosos europeus. As suas descobertas são imensas e os seus estudos das anomalias lunares e dos eclipses são de uma precisão extraordinária. Estabeleceu as primeiras noções trigonométricas e concebeu a fórmula fundamental da trigonometria esférica. Nos séculos seguintes, o predomínio cultural árabe desenvolve-se na parte mais ocidental das suas conquistas, a Espanha. Quando vi oferecerem ao rei os presentes mais originais, apercebi-me que só poderia oferecer a tão alta senhoria algo digno do seu interesse pelas realizações dos espíritos subtis. Assim, com a ajuda da imaginação, elevei-me até ao domínio das estrelas, inventando um nobre instrumento que permite determinar a longitude dos 7 planetas e conhecer a causa das variações a que estão sujeitos durante os seus movimentos.
Foi com estas palavras que Al-Zarqali entregou um dos seus inventos ao seu protetor, Al-Mutami. Al-Zarqali, conhecido na Europa por Azarquiel, era de Toledo, onde viveu e trabalhou, pouco tempo antes que a secular cidade caísse nas mãos do rei de Castela e Leão, Afonso VI. A sua perda agitou os incrédulos príncipes muçulmanos e os poetas lançaram o seu grito de alarme. Habitantes de Al-Andalus, esporiai os vossos corcéis. Deter-se agora seria vã ilusão. Os vestidos costumam rasgar-se pelas pontas, mas a Espanha começou a desagregar-se pelo centro. A tomada de Toledo constituiu para o Ocidente europeu o início do seu despertar cultural. Juntamente com a Sicília normando-árabe, Toledo foi o mais importante centro difusor da cultura árabe na Europa. A cidade passou para o domínio cristão, mantendo intactos todos os seus focos culturais, científicos, artísticos e as suas bibliotecas. Toledo era também um centro da erudição judaica. Sem os hebreus, que se sentiam à vontade com os mundos islâmico e cristão, a cidade não teria podido desempenhar o seu papel de mediador cultural. Eles traduziam as obras em árabe para romance e os eruditos cristãos vertiam-nas para latim. Os meios de que dispunha Toledo começaram a atrair estudiosos de vários países europeus em busca de desconhecidos tesouros do saber. Gerardo de Cremona, que procurava o Almagesto de Ptolomeu e traduziu mais de 70 obras científicas. Roberto de Chester, que deu a conhecer a matemática de Al-Khwarizmi. Miguel Scotto e Hermann, o dálmata, iniciadores do racionalismo europeu, ao comentarem Averroes e El Petrágio. Todo este surto de traduções foi promovido pelo rei Afonso, o Sábio, cujo intuito era transformar a sua corte num centro das ciências e das artes igual ao dos príncipes árabes. Dedica uma atenção particular às ciências cosmológicas, mas também se ocupa de história, religião, etc., e ordena que se traduza para castelhano e não para latim, procurando cultivar o povo. No campo concreto da astronomia, as suas tábuas afonsinas persistem na Europa até ao século XVII. Sempre se disse que a ciência árabe foi mera imitação da do Império Bizantino ou do mundo clássico. Afirmou-se também que a ciência hispano-árabe não passou de uma imitação da ciência árabe oriental. Hoje, podemos demonstrar que esta última afirmação é absolutamente errada. Durante o domínio muçulmano, a Espanha teve grandes matemáticos, astrónomos e químicos. Se naquela época existisse o Prémio Nobel, tê-lo-iam ganho, de certeza. Eis um exemplo. Enquanto o Tratado de Medicina, Dioscórides, constava de uns 700 medicamentos, os últimos tratados hispano-árabes chegam aos 1700. Embora se afirme que o primeiro manual de trigonometria esférica tenha sido elaborado no Iraque por Nazil al-Din Tusi, cerca de 1250, podemos demonstrar que um, mais antigo, foi escrito por Qari de Hayen, no século XII. De resto, as tábuas trigonométricas que utilizou Azarquiel, o maior dos astrónomos pré-renascentistas, citado por Copérnico, foram feitas aqui e serviram de base para as tábuas de Afonso X. Azarquiel inventou uma variante do astrolábio que permitia realizar os cálculos astronómicos em qualquer latitude.
Os navegadores árabes, herdeiros dos fenícios e dos bizantinos no Mediterrâneo e dos persas no Índico, reuniram enormes conhecimentos científicos e grande prática nos diversos mares. O geógrafo árabe Al-Idrisi, nascido em Ceuta em 1001, escreveu para o rei Rogério II da Sicília o Livro de Rogério. Os seus mapas são a descrição mais perfeita na Idade Média do mundo conhecido. Os estudos árabes de cartografia e astronomia náutica foram de grande importância para as posteriores navegações de sicilianos, genoveses, catalães e portugueses. Baseavam-se na determinação matemática das longitudes e latitudes e num sistema de projeção plana de mapas elaborado 5 séculos antes do de Mercator. Por seu lado, Cristóvão Colombo reconhece a sua dívida para com os árabes num dos seus diários de navegação. Navegando de Lisboa em direção ao sul da Guiné, medi a altura do Sol com o quadrante e outros instrumentos e vi que correspondia aos dados de Alfargano, ou seja, a cada grau equivalem 56 milhas e 2/3. Uma medição exata que aproximava muito mais as costas orientais da Ásia das costas ocidentais da Europa do que se supunha então oficialmente. Os contributos da astronomia árabe vão até finais do século XV. Foram 5 séculos durante os quais o Islão transmitiu a ciência aos estados atrasados da Europa medieval. Os astrolábios, quadrantes, esferas armilares e bússolas estão expostos nos nossos museus. Mas, mais importante ainda, é o facto dos principais astrónomos e matemáticos que inauguram a nova época das ciências, Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, Galileu e Newton terem ido beber às fontes de Alfargani, Al-Zarqali e Al-Batani. Desde o século XV até hoje, a astronomia desenvolveu-se extraordinariamente. Novos conceitos e leis, novas técnicas de pesquisa e análise oferecem-nos uma visão alargada e precisa do nosso universo. Contudo, ainda há muito para descobrir no infinito e quase tudo por fazer. Embora dotado de potentes instrumentos de observação e apoiado na imensa herança científica dos seus predecessores, a conclusão do homem que dirige o seu olhar para o espaço foi e será sempre a mesma. A confirmação da grandeza do Criador e do homem, gigante na frágil condição de náufrago do universo. Por estes arcos, em direção ao pátio dos Arraianes, das Murtas, passou pela última vez o pequeno rei Boabdil, quando partiu para o exílio. Não são apenas as faculdades intelectuais que fazem do homem a criatura mais completa e perfeita da criação. O seu corpo é a máquina orgânica mais adaptável e funcional. Contudo, o equilíbrio de todo este conjunto vive continuamente ameaçado por múltiplas circunstâncias que atentam contra a sua estabilidade, contra a sua saúde. A história da luta contra a doença e a dor é tão antiga quanto estas.
Nela se inscrevem variadas personagens e acontecimentos, alguns anedóticos, outros profundos. O engenho ou a superstição, por um lado, e a observação e a experimentação, por outro, contribuíram para a criação de uma das mais nobres disciplinas do saber humano, a medicina. Podemos supor que as primeiras práticas curativas não passavam de ritos religiosos ou mágicos ligados ao conhecimento de algumas plantas benéficas. O papiro Ebers, escrito no Egito por volta de 1500 a.C., é um dos mais antigos documentos médicos que chegaram até aos nossos dias. Contém instruções para tratar todas as doenças então conhecidas, desde a dor de cabeça até à mordedura de crocodilo. Esta medicina provinha de séculos anteriores. Imhotep, político e arquiteto, que desenhou a pirâmide de degraus de Saqqara no ano 3000 a.C., era também um grande médico. Os seus conhecimentos eram tão vastos e importantes que passou a ser adorado no Egito como o deus da medicina. Na antiga Grécia, o deus da medicina era Esculápio, provavelmente um médico de carne e osso também, cujos discípulos praticaram a medicina sagrada nos templos. Pouco sabemos sobre as curas utilizadas. Contudo, os seus ecos revelam o impacto que teve essa medicina divina. A partir da época clássica, surge uma medicina já mais parecida com a da atualidade. Para o seu aparecimento, contribuiu muito a figura mais influente de toda a medicina antiga, Hipócrates de Cos. Hipócrates rompe com a medicina sacerdotal ao afirmar que as doenças têm causas naturais e que, deste modo, os tratamentos devem ser também naturais. Segundo Hipócrates, a saúde é equilíbrio. Equilíbrio dos 4 humores ou substâncias fundamentais que contém o corpo humano. Assim como há 4 elementos básicos, ar, água, terra e fogo, que compõem o universo material, há também 4 humores que, em proporções diversas, entram na constituição do organismo humano. O sangue, a linfa, a bilis negra e a bilis amarela. Do equilíbrio entre estes 4 humores, com as suas qualidades opostas, o calor e o frio, o seco e o úmido, dependem a saúde humana e o temperamento das pessoas. Assim, a tarefa do médico consiste em prevenir os desequilíbrios das substâncias. Se se verificar algum desequilíbrio, tratará de restabelecer a proporção adequada de cada humor. O sistema de Hipócrates deixou um cunho profundo na história da medicina. Durante séculos, foi chamado o pai da medicina e visto sempre como um exemplo da entrega desinteressada à profissão. Roma dispunha de sistemas avançados para a proteção da saúde pública, como esgotos, redes de abastecimento de água, etc. Contudo, não dispunha de uma medicina tão avançada como a grega. Na realidade, desconfiavam dela, e só quando Júlio César concedeu a cidadania romana aos médicos gregos é que estes puderam exercer a profissão no Império. O mais reputado dos médicos gregos instalados em Roma foi Galeno, a autoridade médica suprema, até há bem poucos séculos. Serviu 3 imperadores e escreveu mais de 500 obras. Desenvolveu a prática dos estudos anatómicos, ainda que, por razões próprias da época, tivesse de efetuar as dissecações em porcos e macacos. Reconhecia-se-lhe tal autoridade que os seus erros, que também os teve, impediram durante séculos o progresso de certos aspectos da medicina.
Por que tanto esplendor nesta sala de repouso dos banhos? Porque, na tradição muçulmana, o banho não é apenas uma questão de higiene ou de medicina preventiva. Ele é, antes de mais, a ablução ritual. O muçulmano só pode rezar a Deus numa pureza absoluta de corpo e alma. Esta sala incita à meditação. Não há nada que sugira melhor a presença de Deus do que a beleza desta arte, que exprime o Deus invisível e transcendente. A doutrina básica do Islão é o Tawhid, que realça a unidade fundamental entre todas as coisas existentes. A diversidade que podemos constatar ao olharmos à nossa volta resulta do mundo das aparências. Porque, no fundo, tudo o que vemos são as partes interdependentes de um enorme todo, o macrocosmo. É uma doutrina que adquire pleno sentido se observarmos o ser humano. Ele evidencia a mais absoluta unidade, embora seja constituído por diversos órgãos interdependentes. Também existe unidade e interdependência entre as pessoas e o meio ambiente em que se inserem. E há igualmente uma unidade entre o corpo físico e as faculdades psíquicas, como de resto nos ensina a medicina psicossomática. O homem, ao reunir em si todos os graus do ser, é um microcosmo que reproduz em plena escala todo o universo. A expressão mais perfeita desta unidade encontra-se no equilíbrio entre as suas partes. Equilíbrio com o mundo exterior, equilíbrio no interior do corpo e equilíbrio vertical entre o corpo, a alma e a razão do homem. No que respeita ao equilíbrio corporal, a medicina islâmica segue a teoria galénica dos 4 humores, relacionados com os 4 elementos e os 4 estados, sublinhando a importância de manter a sua justa proporção. Mas a medicina islâmica foi ainda mais longe, desenvolvendo a relação entre o equilíbrio interior e o mundo exterior, e a importância da dieta para ajudar o homem a manter o seu equilíbrio físico e o equilíbrio com a natureza, da qual obtém a energia que necessita em forma de alimentos. Outro elemento muito importante para a questão do equilíbrio na medicina islâmica era a ideia de que o homem não era formado apenas por corpo e alma, mas sim por corpo, alma e razão. E, na verdade, a saúde total é um equilíbrio perfeito entre os 3 elementos. É fundamental saber prevenir a doença. Eis a razão da variedade de conselhos que desde logo começaram a proliferar no Islão e provenientes em grande parte do profeta. Comei e bebei sem excesso. O estômago é o foco de todas as doenças. A dieta é o princípio da cura e a intemperança a origem de todas as enfermidades. Recomendavam-se hábitos dietéticos. Os alimentos mais aconselhados eram os produtos lácteos, a fruta, o mel e o azeite. Davam-se também conselhos de ordem moral: evitar reações de cólera e sentimentos tristes, fazer exercício. Em caso de doença, é importante estimular a capacidade de resposta do corpo humano, cujo estado natural é a saúde. A medicina ajuda, sendo preferível a de origem vegetal. O uso de medicamentos na medicina islâmica baseava-se numa larga experiência e observação.
As drogas administravam-se de acordo com o temperamento das pessoas e depois de comprovada a sua eficácia durante várias gerações. Às fontes persas, hindus e gregas de farmacologia, os médicos do Islão acrescentam um grande número de substâncias medicinais. O célebre Ibn al-Baitar, de Málaga, escreveu no século XIII uma compilação de simples com mais de 1400 substâncias. Chamavam-se simples os medicamentos fabricados com um só elemento. Eram mais usados do que os compostos, como, por exemplo, a teriaga, que incluía 30 substâncias diversas. Só se recorria a este remédio para salvar a todo custo um rei, uma personagem importante ou um doente em estado grave. Não dou preferência aos antigos pela sua antiguidade, nem aos modernos pelo facto de o serem. Apoio-me na experiência e na observação. Só receito medicamentos cuja eficácia esteja comprovada pela experiência. Estes remédios eram preparados normalmente em farmácias anexas aos hospitais principais. Os preços tinham de ser razoáveis e o farmacêutico não devia enriquecer. Devia cobrar o preço justo aos ricos, ter em consideração os outros e dar os remédios de graça aos pobres. Quase todos os médicos famosos se ocuparam também de farmacologia. Como diz o Corão, Alá não criou a doença sem ter instituído um remédio para ela. Além dos medicamentos, a medicina islâmica usava também purgantes, sangrias, clisteres e ventosas. Só se devia recorrer à cirurgia quando os outros tratamentos fracassassem, o que não impediu que se tivessem realizado inúmeras operações para as quais contribuiu o desenvolvimento do material cirúrgico. Aprofundaram os conhecimentos de oftalmologia e de odontologia. Foram peritos no uso da cauterização e na cura de fraturas e deslocações. Os cirurgiões árabes praticavam a anestesia com suco de haxixe. Na Europa, só se descobriu esta técnica em 1844 através de inalações de gás. Doenças mentais ou obsessões eram tratadas com curas de sono à base de ópio. O café era usado como estimulante cardíaco. No século X aparece o primeiro grande médico do Islão, Al-Tabari, um anatomista. O seu grande mérito foi o de ter tido como discípulo uma figura transcendental da medicina islâmica, Al-Razi, conhecido no Ocidente por Razes. Como diretor do mais importante hospital de Bagdade, obteve uma enorme experiência clínica. Formou um grande número de médicos e escreveu 56 obras de medicina. A mais importante foi a Grande Enciclopédia Médica. O seu tratado sobre a varíola e a rubéola teve mais de 40 edições, de 1498 a 1866, e o seu Livro da Peste sobre as doenças infecciosas foi traduzido pela última vez em Veneza nos finais do século XV. Foi o primeiro a escrever sobre doenças infantis e em todos os seus escritos aborda os temas com critérios atuais. Estas palavras de Al-Razi resumem o seu modo de pensar e de ser. A verdade em medicina não se pode alcançar. Tudo o que possamos ler nos livros tem menos valor do que a experiência de um médico que pensa e raciocina. Não é a leitura que faz o médico, mas sim o espírito crítico e o talento para aplicar aos casos específicos as verdades que conhece.
No século X surge também outra grande figura, Abdul Qasim al-Zahrawi, conhecido entre os ocidentais por Abul Qasis. Escreveu uma obra monumental em 30 volumes, intitulada Al-Tashrif. Foi um manual determinante para os cirurgiões até épocas bem recentes. Nele, o autor reconhece que não houve grandes progressos da medicina devido à proibição da dissecação humana e animal. Começa por tratar a cauterização, para passar depois às intervenções com bisturi. Olhos, dentes, obstetrícia, extração de flechas e outras cirurgias. Conhecia a operação ao bócio e a traqueotomia e cauterizava alguns tipos de cancro. No caso das úlceras intestinais, referia a ação das mordeduras de formigas como meio eficaz de sutura num lugar tão inacessível do organismo. São da mesma época os célebres oftalmologistas de Bagdade, Ali Ben Isa e Al-Mauzili, que curavam as cataratas mediante sucção com uma agulha oca. E, sobretudo, uma das mais importantes figuras do pensamento islâmico, Abu Ali ibn Sina, o Avicena da escolástica medieval. Viveu sempre na Pérsia, desempenhando diversos cargos políticos, além de dedicar-se inteiramente à ciência. Sistematizou toda a ciência médica no seu célebre cânone, talvez a obra de maior influência na história da medicina. Impressa em 1473, em 1500 já se tinham feito 16 edições. Os seus métodos para diagnosticar a pleuresia, a pneumonia e a peritonite foram modelo durante séculos. Realizou importantes estudos sobre o contágio e as epidemias e, em geral, não houve ramo médico em que não fizesse contribuições de vulto. Um dos tratamentos mais eficazes consiste em estimular as forças mentais e psíquicas do paciente, dar-lhe um valor para lutar, criar à sua volta um ambiente agradável, fazê-lo ouvir boa música e rodeá-lo de pessoas do seu agrado. Possuía grande erudição, era um trabalhador incansável, como demonstram as suas obras de filosofia, matemática e astronomia. Paradoxalmente, foi vítima de um excesso e morreu de uma indigestão mal curada em 1037. O Egito, sob o governo dos Fatímidas, tornou-se, no século XIII, um importante centro da medicina. A sua figura principal foi Ibn Nafis, que descobriu 2 séculos antes de Servet a circulação pulmonar ou circulação menor do sangue, descrevendo-a em textos que, segundo se prova, Servet conhecia. O seu discípulo, Ibn al-Kufi, assinalou a existência dos vasos capilares antes de serem observados ao microscópio, invento muito posterior à sua época. Para concluir, devemos mencionar a escola de Córdoba, de grande nível científico, com destaque para a família Ibn Zur, Avenzoar, o filósofo e médico Abent Ofail e o judeu Maimónides, que chegou a ser o médico pessoal do sultão Saladino, um dos principais protagonistas das cruzadas. Estas guerras contribuíram para a difusão no Ocidente da medicina árabe e de outros aspectos da cultura islâmica. Os cavaleiros cristãos apreciam um alto nível dos hakim árabes, transmitindo notícias, tratados e listas de medicamentos ao continente europeu. Outras vias de penetração foram a Escola de Medicina de Salerno, onde, num ambiente de fraternidade científica, conviveram médicos latinos, gregos, árabes e hebreus. E a Península Ibérica, com a difusão da medicina andaluza nas cortes dos principais reinos cristãos da época. No começo, ambas as forças em presença julgavam poder sair vencedoras deste confronto.
As primeiras batalhas foram ganhas pelos muçulmanos. Depois, com as cruzadas, a vitória sorriu aos cristãos. Mas logo se deram conta que não podiam ganhar a guerra, nem que se aliassem aos mongóis, que acabavam de aparecer em força no Oriente no século XIII. Dado que não havia maneira de uma religião dominar a outra, ou convencê-la que estava equivocada, a disputa passou para o campo da palavra. Já antes, na época bizantina, se fizera o mesmo. Mas é reforçado agora com o início de um certo orientalismo ocidental, encarnado por Raimundo Lúlio, que chega a aprender árabe e que, com as suas obras e usando os mesmos argumentos da dialética muçulmana, tenta provar a superioridade do cristianismo sobre o islamismo, sem o conseguir, contudo. Em resumo, podemos afirmar que, após 13 séculos de confrontos, amizades, reconciliações, nos últimos 80 anos fizeram-se grandes esforços para aproximar ambas as partes, que hoje em dia, seguindo um antigo costume, não hesitariam em rezar juntas um Padre Nosso. Para concluir, voltemos à teoria dos 4 humores. Diz-se que estão simbolizados nas 4 cordas do alaúde árabe, ao qual se acrescentou posteriormente uma quinta que representa o sopro vital, a respiração. As capacidades anímicas da pessoa podem, em função dos 4 elementos, tender para uma expansão, ou seja, a alegria e o prazer, ou para uma contração, o medo e a angústia. A alma expande-se, torna-se delicada, se é capaz de assimilar todas as formas possíveis. Contrai-se e endurece quando se agarra a uma única forma de vida. Acompanhados pela música do alaúde, que soa sempre com o objetivo de restabelecer o equilíbrio da nossa alma, ouçamos as palavras que nos deixou Ibn Arabi como testemunho de que tinha alcançado a melhor das medicinas. O meu coração abriu-se a todas as formas possíveis. É alimento para as gazelas, convento para os monges, templo para as imagens da divindade, Kaaba para os peregrinos, é o Corão e as tábuas da Tora. A minha religião é do amor e da compreensão. Para onde quer que se dirijam os cavalos, aí está a minha religião e a minha fé. Isto significa que, por fim, o quadrado se transformou num círculo perfeito. A beleza das superfícies, a doçura dos relevos, a suavidade das silhuetas e das formas, tudo isto contribui para a elegância irresistível da Alhambra. A música da água que cai e se converte em cristal e silêncio. A sua cor é tudo aquilo que reflete o sol, a terra, o céu, as árvores e as flores. Vamos encontrar tudo isso nesta varanda, nos grandes arcos em lóbulos do teto, na decoração riquíssima dos estuques. As 2 janelas idênticas abrem-se para o jardim, também ele exuberante de formas. A transição entre o interior e o exterior, entre a arte e a natureza, é de uma infinita doçura. Aqui, o espaço e o tempo delimitados não existem. Vive-se um instante de eternidade, um pequeno recinto que concentra e irradia um espaço sem limites.
A geometria enobrece e sacraliza a matéria. A reta e o arco nascem de um simples cordel, mas podem multiplicar-se até ao infinito em hexágonos ou estrelas, pétalas ou ogivas. Na sua forma matemática mais pura, a física também vai encontrar estes motivos nas estruturas da matéria, evocando o cunho do transcendente. A presença do uno no múltiplo faz parte da sinfonia dos arquétipos existentes no universo que refletem no esplendor das artes a sua origem divina. Basta contemplar os aspectos cristalinos e geométricos da arte e da arquitetura muçulmanas para verificar o lugar privilegiado que as matemáticas detêm na civilização islâmica. Existe uma paixão pelo número conotada com a própria essência da mensagem islâmica, a unidade. Deus é único. Deste modo, o número 1 é o símbolo representativo da origem de todos os seres. O resto da série numérica constitui a escada pela qual o homem ascende do mundo da multiplicidade emanada do uno até à fonte inicial. A ciência dos números é a raiz das outras ciências. É o elemento da sabedoria, a origem das ciências divinas, a base do conhecimento. É o elixir fundamental e a grande alquimia. Pitágoras viveu no século VI a.C. Sabemos que viajou vários anos pelo Egito e pela Babilónia antes de se radicar na Sicília, onde fundou uma seita mística e científica. É considerado o primeiro estudioso das matemáticas, possuindo uma visão aceitável para os cientistas modernos. Afirmava que o verdadeiro conhecimento só se alcança através da reflexão e da razão, e nunca a partir do mundo dos sentidos, que lhe parecia extremamente ilusório. Achava a matemática admirável porque se debruçava sobre coisas imutáveis e verdadeiras. Além disso, descobriu que as relações numéricas estavam na base de todos os fenómenos físicos, como se pode avaliar pela música. Pitágoras uniu a geometria aos números. Não lhe interessavam os problemas de cálculo, mas sim as qualidades e os princípios superiores que ressaltavam da sua observação. Para ele, os números eram lineares, triangulares, quadrados, oblongos ou cúbicos. Em geometria, ocupou-se essencialmente das figuras que, pela sua perfeição, lhe sugeriam ideias mais elevadas. Pitágoras foi uma figura transcendente ao longo dos séculos, pois influenciou Platão e, consequentemente, todos os pensadores que seguiram o platonismo. Ao soar o canto do cisne da ciência clássica na Alexandria helenística, já as matemáticas representavam um importantíssimo conjunto de matérias claramente científicas, com representantes de sólida reputação, como Euclides, cujos elementos de geometria ainda hoje se estudam, sendo o livro não religioso mais traduzido no mundo. Arquimedes, genial no cálculo de áreas e volumes de figuras. E Diofanto, precursor da álgebra.
Contudo, apesar da sua enorme contribuição para as matemáticas, os gregos nunca solucionaram um problema essencial para o desenvolvimento desta ciência, ou seja, ter ao seu dispor um sistema de numeração adequado e ágil, capaz de materializar operações complicadas. O Islão compilou todas as obras gregas sobre matemática e herdou todos os estudos elaborados na Mesopotâmia e no Egito, e mais importante ainda, na Pérsia e na Índia. Os indianos conheciam o sistema decimal e a disposição dos números, que têm um valor distinto consoante a posição relativa que ocupam. Além disso, conheciam o zero, pelo que o seu sistema, liberto das letras do alfabeto e de outras fórmulas pseudonuméricas, era perfeito. Segundo Al-Biruni, os indianos inventaram os números devido à grande quantidade de alfabetos usados na sua área, que impediam a utilização de um tipo de letras com um valor numérico universalmente aceite. Os árabes vêm a conhecer os números indianos graças a vários compêndios astronómicos denominados siddhantas. Porém, deram-lhes uma forma diferente, a que foi transmitida ao Ocidente, baseada no número de ângulos de cada cifra. Todavia, os muçulmanos, com o passar do tempo, voltaram à primitiva forma hindu. Dotados de um sistema de numeração muito cômodo, os árabes souberam dar grande esplendor à arte do cálculo, ciência que os apaixonava. A obra mais famosa, em que aparecem os números indo-arábicos pela primeira vez, foi escrita em Bagdade, por volta dos anos 820, pelo persa Al-Javarizmi, bibliotecário-mor do califa Al-Ma'mun. Escrevi o meu livro condensando os elementos mais delicados e as noções mais elevadas da ciência do cálculo. As pessoas necessitam destas noções para a sua vida prática, em operações relativas a heranças, legados, partilhas, transações comerciais e, do modo geral, em todas as operações do interesse de qualquer classe ou atividade, como, por exemplo, avaliar uma superfície e alterar o curso de um rio, traçar os planos de uma construção, etc. O seu livro intitula-se Soma e Subtração da Matemática Hindu e foi traduzido para latim no século XII pelo inglês Adelardo de Bath. Este deu-lhe o título Algorismi de Numero Indorum e a obra causou enorme impacto no Ocidente. Surgem nas línguas europeias termos novos como algoritmo, derivado do próprio nome de Al-Javarizmi, algarismo e cifra, que provém do árabe cifre, ou seja, vazio, e que originariamente designava apenas o zero. A ciência dos números, que tanto interessou os árabes, está intimamente ligada ao estudo dos quadrados mágicos. Estes quadrados numéricos têm diversas particularidades. Por exemplo, se os números forem colocados segundo uma certa ordem, a soma de qualquer coluna horizontal, vertical ou diagonal será sempre igual. Conhecem-se quadrados mágicos que chegam aos 36 componentes e que serviram de base para o desenvolvimento da arte islâmica, que se apoia, na sua quase totalidade, em cânones matemáticos de inspiração mística.
Para o Islão, estas rosas ou estrelas geométricas são um símbolo da realidade divina, que é o centro de todos os seres, os quais são apenas a sua imagem. Esta unidade do ser, conceito básico do pensamento islâmico, manifesta-se de duas maneiras no universo das formas artísticas matemáticas: pelo seu entrelaçado, que torna impossível encontrar o princípio ou o fim, e pela irradiação simultânea da forma a partir de vários centros. A cúpula representa o céu, no seu constante movimento. As quatro paredes são o mundo terreno, dominado pelos contrastes. A decoração simboliza a transição de um mundo para o outro, com o éter líquido do céu que parece coalhar-se em sólidas formas terrenas. É como um corte na realidade, uma secção, na trama matemática do universo. E se remontássemos esta desordenada catarata de formas até à sua origem, encontraríamos de certeza o primeiro arco, que deriva do primeiro ponto. É uma representação perfeita da multiplicidade que emana de um único e longínquo ponto e no